Pessoal, de forma bem tranquila, vocês têm que observar o seguinte na prova da IDIB. Primeiro que ela não sabe montar um edital da minha área. Começa por aí. Começa logo rasgando, né? Vamos lá. Edital de fundamental, ele começa com raciocínio lógico, estruturas lógicas, aí começa diagrama lógico, argumentação por diagrama, sequência. Aí você diz... Primeiro tema que ele fala é o quê? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico não é um subtema, não, gente. É um tema da matemática. Raciocínio lógico, ele quer o quê? E o aluno começa a se perder. E aí? Então, de forma geral, gente, a banca ela tem essa coisa de falar, uma vez, de forma muito abstrata. Então, o melhor caminho é estudar pelas provas, claro, quando o aluno for se preparando, estudar pelas provas, porque ali ela vai te dar uma imagem do que ela mais pede, com maior frequência. Então, vamos lá. Nunca se esqueça, um assunto que é cara da prova dela vai ser a parte de o quê, gente? Definição de proposição. Se é proposição ou não é proposição. Outra, o trabalho de questões com conectivos lógicos. E ou, se então, se somente se, são os conectivos lógicos, chamam de estruturas lógicas. Aí, professor, não temos estrutura lógica na prova de médio e superior. Está lá não o nome estrutura lógica. Está em outras palavras, gente. Na hora que a banca coloca argumento qualitativo, algo que mexe com qualitativo, ela gosta muito das teorias. Qualitativo quer dizer teorias, definições de lógica. E quantitativo, professor, tem a ver com o quê? Quantitativo, a palavra já diz, gente, quantidade, tem a ver com o quê? Algo que me resulta uma resposta numérica. Me cite um assunto, professor, sequência de números. Qual o próximo número? Qual o número de posição 10, posição 15? E eu vou ter um resultado numérico. Aí é o raciocínio lógico quantitativo, quantidade. Professor, mas lá tem falando sim no edital de quantitativo e depois fala de sequência. É o que eu falei a vocês. Edital mal elaborado. Ela não trabalha nessa linha. Então, guarde um assunto, né? Estruturas lógicas, conectivos, cara de prova de vocês, não importa qual é a prova, tá? Outro, sequência, falei agora. Qual é o assunto que mais caiu aqui, gente? Sequência numérica para você descobrir o próximo número ou o número no futuro, sabendo a lógica daquela sequência numérica. Segundo assunto. O terceiro, gente, aí sim, nas últimas 4 provas, eu vou dar um rabisco aqui para vocês, ele sempre caiu. Lá no edital, se liga aí, no edital que tem lá diagramas lógicos ou argumentação por diagramas de conjuntos, falou a mesma coisa, praticamente. É você trabalhar a argumentação ou orações que você precise, às vezes, você tenha na prova um desenho, e do desenho você diga assinale qual é a frase correta ou a incorreta. E eu vou mostrar para vocês como é que pode acontecer isso na prova da IDIB. Isso é bem cara de prova. Diagramas lógicos. Professor, lá no médio e superior não tem essa palavra diagramas lógicos, mas tem, gente, argumentação. Quando eu falar argumentação qualitativa, esse assunto está ocultamente escrito. Isso quer dizer o quê? Que o edital mais claro que tem dessa banca é o do fundamental, está bem detalhado. Mas ocultamente, nos temas que tem ali de superior e médio, que são iguais, tá esses assuntos que eu estou falando. Então, o terceiro tema é o tal da argumentação. Que tipo de argumentação? Existe 2, por conectivos, e é que eu vou falar agora e vou apresentar para vocês. Como é que seria isso, professor? Bom, vamos fazer aqui um lúdico, não é? Fazer aqui um lúdico. Gente, se eu chego para vocês aqui, ó, coloca aqui, ó, aqui é meu A, conjunto A, que é conjunto B. Pessoal, existe algo em comum aqui? Em outras palavras, eles se tocam? Não. Se eles não se tocam, vocês guardem essas 3 palavrinhas-chave que vocês vão precisar na prova da IDIB. Todo, algum ou nenhum. Isso aqui eu podia escrever uma frase como, gente? Se você um desenho desse cai na prova. Nenhum A é B, concorda? Nenhum A é B. Tudo bem? Ou ao contrário, nenhum B é A. Nada de B é A. Então, eu trabalho muito com a ideia do nenhum. Professor, me cite um exemplo que pode ser o todo ou algum. Gente, eu não podia chegar para vocês fazer assim agora. O conjunto B, galera, ele vai fazer isso aqui, ó. Opa! Aí já mudou. Eu podia dizer o que a vocês aqui?
Existe algum B que é A? Existir algum. Existir a ideia de algum, tá? Existe sim algum B que é A, esse pedaço aqui, concorda? Então, como assim, professor? A banca pode te apresentar um desenho desse, você marcar qual é a frase correta em relação ao que ela pintou. Então, se eu chego para vocês e pinto esse meio aqui, ó, eu posso dizer o que aqui? Existe o A de existir, A, ou a palavra clássica algum B é A. Mas podia ser o contrário, pode, gente? Algum A é B, que nós conhecemos na teoria de conjuntos como que? Interseção. Então, isso quer dizer o quê? Anote aí. Isso se chama o quê? Trabalho de diagramas lógicos ou argumentação, por quê? Por diagramas. E aí ela vai te dar um diagrama, claro, pode ser um pouco maior, com 3 bolinhas. Vamos trabalhar isso aí no curso dos gigantes, com certeza. Mas ela vai querer qual é a oração correspondente ao que ela pintou, ou alguma região que ela queira mencionar. Então, isso aqui seria o quê? A ideia do aluno, concorda? Então, se eu fizesse isso, galera, o todo eu podia chegar para vocês e fazer essa ideia aqui, ó. Pá, pá. Jogar o A e o B. Tanto faz a ordem, tá, gente? É só para exemplificar. Todo B, todo B, frase, todo B é A? Todo B é A? Não, o B é maior do que A, concorda? A bolinha, entenda como região, lúdico mesmo. Todo B é A? Não, mas todo A é B. Olha a palavra toda aqui entrando. Então, se você visse um desenho desse, se assim, qual é a resposta correta em relação ao desenho, ao diagrama abaixo? Você ia procurar uma oração, uma frase que tivesse o quê? Todo A é B, porque todo A está dentro de B, a ideia do todo. Então, através do desenho, você vai ver qual é a oração, que é, o que não é, e pode também negar, entendeu? Alguma coisa desse tipo aqui. Aí eu pergunto, existe algum B que é A? Existe. Essa parte de A aqui também é B, concorda? Essa parte do meio, ela é A, mas também é B, né? Mas se fosse estar no clássico, todo A é B, ok? E aqui, professor, como é que eu procuro esse tipo de assunto? Diagramas lógicos, certo? O tema do raciocínio lógico, ou vocês podem dizer o quê? Trabalhar os quantificadores. Quantificadores. Isso aqui são quantificadores lógicos. Isso aí vai estar o quê, gente? Em lógica qualitativa. No edital do médio superior fala de lógica qualitativa, lógica matemática qualitativa. Então ele jogou o que é a ideia, mas não disse o que era. Mas a gente sabe que isso é frequente cair isso aí. Só que no edital do fundamental, para quem é de fundamental, ele é bem claro, o diagrama lógico. Esse diagrama lógico nada mais é do que estudo de lógica qualitativa, lida com o quê? Teorias e definições de raciocínio lógico. Então, vamos lá. Se eu chegar para vocês, especificamente aqui, vou colocar aqui um desenho de uma prova da IDIB, tá? Da IDIB. Ele chegou aqui, a IDIB fez isso, ó. Jogou A, jogou B, jogou um C aqui, ó. A, B e aqui o C, tá, gente? Pegando isso aqui. Faço a pergunta a vocês. Todo A, primeira frase da prova da IDIB. Todo A, você pensar em A, região da bolinha de A. Todo A é B. Não foi o que a gente viu agora? Para todo A ser B, eles têm que estar necessariamente dentro de B. Toda a região de A. A palavra todo me remete ao quê? Eu estou contido. Vem da teoria de conjunto. Trabalhamos o quê? O diagrama lógico pela teoria de conjuntos, diagrama de Venn, mas sem número, né, nesse caso aqui, só regiões. Então, todo A é B, gente? Não, concorda? Por que todo A não é B? Porque o A não está dentro de B. Se eu apagasse a bolinha de C para analisar isso, concorda que o A e B está assim? Aqui está o A, aqui está o B. A, B. Não, todo A é B, não. Parte de A, ou algum A, que é esse pedacinho aqui, é B, e vice-versa, né? Algum B também era A. Nós chamamos no conjunto de interseção, esse meio aqui, não é isso? Interseção. Então, frase não é a correta. Vamos para outra frase? Não há. O A quer dizer o quê, gente? Sentido de existir, não é verdade? Português puro, tá?
No sentido de que algum, gente, mete na ideia do raciocínio lógico ao algum. Vou ler a frase. Não há C que seja A e B. Não há C que seja A e B. Que viagem é essa, professor? Não há C. Diz que não existe nenhuma parte de C. Trabalha através da região mesmo, do mapa. Diz que não existe nenhuma parte de C que corresponde a A e B ao mesmo tempo. Existe sim, gente. Ó, o A e B nesse pedacinho aqui, ó. Aqui nós conhecemos na linguagem como A e B. A e B, lá na teoria de conjunto e interseção, diagramas lógicos, nós conhecemos como o quê? Algo em comum. Mas não existe uma parte aqui, você está pegando isso aqui, ó. Então, você pega assim essa parte. Que é essa? Existe sim, pelo menos um pedacinho de C, que é A e B. Ele falou que não há. O não quer dizer o quê? Exclui tudo. Também é falso. Existe parte de C, que é A e B. Morreu. Frase, letra C. A, C, que seja B. Existe C. Quando existe, gente, A, no sentido de existir, que me resulta como consequência o algum, é só um pedacinho, não quer dizer que é o todo. O todo, falamos quase agora, que é o quê? Alguém dentro de outro conjunto, está todo dentro. Aqui, não. O A de uma prova de concurso, principalmente como a IDIB faz isso, é no sentido de ser algum. Vou ler de novo. A, C, que seja B. Existe algum C, apagando aqui, galera, alguma parte de C, C é essa bolinha, que seja B, sim, né? Esse pedaço aqui é B também, ou não é? Ele é C, mas também não é B. E o algum, o A, quer dizer o quê? Repito, um pedaço só. Então, opa, gabarito, né? Mas vamos para a letra D? Letra D, ele falou o seguinte, nenhum, apagando aqui, ó, nenhum, ó, apagando aqui, nenhum C é A. Nenhum, gente, quer dizer o quê? Nós vimos o quê? Para ser nenhum C é A, é como se fosse o quê? Nada em comum. Bolinha de A de um lado, bolinha de C do outro. Nenhum. Nós chamamos na teoria de conjunto, anota aí, anota essa dica, algo disjuntos, disjuntos, D-I-S, J-U-N, juntos. Nada em comum. Como eu não estou trabalhando com números, que eu não estou estudando diagrama de Venn, que conjuntos, vai cair na prova também, tá? Médio superior. Teorema de pesquisas, tal, com números. Tantas pessoas gostam de A, tantas gostam de B, mas não é o caso. Aqui eu trago para raciocínio de região, transformando em frase. A argumentação por diagrama lógico. Isso aqui nós chamamos de quê? Repito, todo, algum e nenhum, quantificadores lógicos, onde está no assunto de quê? Diagramas lógicos, ou argumentação por diagrama. Então, vamos lá, voltando. Frase D, letra D. Se a EDIB joga até a letra D, já tem concurso da EDIB até a letra E, tá, gente? Normalmente, hoje em dia, mais até a letra D. Menos uma para eu elaborar, para eu marcar, né? A probabilidade de acerto aumenta. D diz o seguinte, nenhum CA. Gente, nenhum CA, de cara dá para ver que não é verdade. Aqui, isso aqui é C, concorda? Esse pedacinho é C, mas também não é A? Já quebrou o argumento, esse que nenhum C é A. Esse pedacinho aqui é C, e também é A. Morreu. Então, ficamos com a letra C, repito. O que é que ela diz? A, C, existe C, ou, em outras palavras, algum C que seja B. Sim. Então, esse A aqui, repito, na linguagem da IDIB, quer dizer o quê? Voltando para a teoria de quantificadores lógicos, quer dizer o quê? Algum. Então, sim. A gente viu que esse pedaço aqui, ele é do C, mas também é de B, né? Também é de B, pertence a B. Então, no caso aí, seria a resposta, a letra C. É um modo de cair a prova? Sim. Como é que seria esse assunto, professor? Isso ele chama de quê, gente? Diagramas lógicos, ou o quê? Lógica argumentativa qualitativa. Essa frase lógica argumentativa qualitativa, você vai ver no edital do médio superior. No edital do fundamental, vai estar bem explícito. Diagramas lógicos, argumento por diagrama. Mesma coisa. A questão é que quando a banca coloca algo qualitativo,
ela faz o seguinte no MBA de Recife: te vira, boy. Te vira. Qualitativo, tem tantos os temas, gente, no raciocínio lógico, muito tema. Só que não esqueça e anote o que eu estou te falando. Se ligue. O professor falando isso o quê? Eu tenho que estudar esse tipo de coisa por diagrama, para saber qual é a frase correta, tá? Eu tenho que estudar a argumentação por todo, algum e nenhum. Isso aí eu vou massificar nas aulas, que vocês aí, se inscrevam aí no curso Gigantes, tá? Escrevam aí. Vou trabalhar a parte de argumentação com frases, como é que pode ser trocado um todo, nenhum, algum, certo? Se não vier o diagrama, se for de outra forma, só com frases, tá? É um tema. Falei o quê? Sequências lógicas. E estudar sequência lógica. Eu vou te dar um exemplo de uma sequência aqui da IDIB, tá? Dá um exemplo, tá? E aí, qual é o próximo tema? O próximo tema, gente, vocês não podem deixar de estudar a parte de estruturas lógicas. Estrutura lógica tem a ver com o quê, gente? Estudar, dominar os conectivos. E, ou, se então, se somente se. Professor, mas estrutura lógica só está no edital do fundamental. Queridinho. Só que quando a banca no médio superior diz argumentos lógicos, o argumento pode ser assim, por diagramas, mas pode ser por quem? Pode ser por conectivos. Então, se uma banca usa lógica matemática no edital de médio superior, ele pede argumentação qualitativa, isso aí quer dizer o quê? Que pode ser uma argumentação por conectivos. Então, indiretamente, eu tenho que estudar a teoria dos conectivos. Não adianta eu estudar a argumentação que vai usar conectivo se eu não sei a teoria de conectivo. Então, é isso que eu estou falando. A banca é perigosa. Ela elabora um edital, joga um tema, que esse tema pode se dividir em vários temas. Porém, sempre foi frequente isso aí. E uma outra dica para ir, especialmente com o pessoal de médio superior, que é o edital mesmo, né? Conjuntos, probleminhas com diagrama de Venn, pode ser cara da tua prova, tá? Fora sequência. Sequência é o assunto universal, galera. Sequência de número para saber a lógica com a saber o próximo número ou próximos números, cai na prova de fundamental, médio superior. É o assunto paixão da banca. O segundo assunto é esse. E eu falei na live, quem viu minha live, de 52 questões analisadas por mim, você tem 8 questões desse tema e 8 questões de sequências. É muita coisa. Quais outros, professor? Quais outros? Conjuntos, cara da prova, tá ok? Conjunto é cara da prova. Como é conjunto, professor? Operação, gente. Ah, professor, lá tem pertinência, inclusão, comparação, nhenhenhão. Não. Vai cair a operação. Como assim? União, interseção e diferença. Guarde aí, anote. União, tipo aquelas questões clássicas, como era interaluno de escola. Conjunto A, tem os números 2, 3, 5, 7. Conjunto B, 2, 4, 8, 9, 10. Conjunto C. Aí você fala, ele pede lá, A interseção B, depois união C. Você faz operações. Claro, tem que saber o que é união e interseção. Isso aí, nas aulas, né? Aí você mata a questão. E qual outra forma de cair a operação conjunto? Diagrama de Venn. 30 pessoas numa pesquisa feita sobre o gosto de musical, 30 pessoas gostam de MPB, 50 pessoas gostam de piseiro, né? E 20 pessoas gostam de ambos, tá? E quer saber quantos não gostam nem de um nem de outro, sabendo que o total da pesquisa, diagrama de Venn. Cara da prova, para quem é do médio superior. E qual outro assunto, gente? Lidando com assunto de matemática aí, tá? Ensino médio, probabilidade. Os dois assuntos, operações com conjuntos e probabilidade. A prova de médio superior, guarde com carinho. Assunto universal para qualquer nível de escolaridade. Sequências numéricas. Tá? E aí, vamos lá. E qual é o quarto assunto? Aposta, porque cai muita questão, somente nesses últimos anos, 4, 5 anos, esse aqui. Tranquilo? Onde você pode ter um diagrama. Diagrama é isso, gente, esse desenho. E você vê qual é a frase correta. Ou você pode ter duas frases para você saber, por argumento, eu vou dar a dica, né? Da ideia do todo, algum e nenhum, o que é que ele está falando com verdade ou está negando, sem precisar do diagrama. Também é caro. Beleza? Então,
Só rapidinho aqui, tá, gente? Uma dica que eu vou dar a vocês de sequência, já que é o assunto, um dos queridos, pessoal. O que é que vai acontecer? Um dos queridos é isso aqui, ó. Vou colocar uma sequência aqui, cara de IDIB, tá? IDIB, gente, se você não sabe, é Instituto Desgraçado e Imoral do Brasil. Eu acho que é isso, né? De Instituto Desgraçado e Imoral do Brasil. Banca. A gente mata ela, viu? Se liga aí quem vai matar ela. Então vamos lá. Você tem aqui 2, 3, 5, 7, 8. Vamos ver aqui, viu? 11. E aqui, vamos lá, 11. E aqui, professor, 15. Gente, aqui uma sequência criada por mim aleatoriamente, né? 2, 3, né? 5, 7, 8, 11, 11, 15. E aqui você tem aqui, ó, a sequência, você começa a dizer, professor, o que é que ele vai pedir aí numa sequência dessa? Assunto paixão da banca, né? Aquele queridinho. Pode pedir o próximo número. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O nono termo, né? Que é o nono número próximo. O número de posição é o 15º termo. Isso é aleatório, pessoal. 13º. O que você, primeiramente, tem que entender qual é a lógica dessa sequência. E aí eu vou dar a dica a vocês. 90% das sequências da IDIB, elas são sequências o quê? Não são constantes na sua lida. Vou transformar isso aqui numa linguagem simples. Elas oscilam. Elas não têm um crescimento sempre, nem tem um decrescimento sempre. Ora, ela começa a ficar igual o número, como está aqui, ó. Identificou? 11 duas vezes. Ou, ora, ela começa o número aumentando, depois o número vai caindo, depois aumenta de novo. Como é que eu vou perceber, professor, que a sequência chama sequência oscilante? É aquela que, no decorrer, repete o número duas vezes, como está aqui, ó. Ou aquela que começa a crescer, cara da prova, e depois, uma hora para outra, no meio do caminho, diminui, decresce. Oscilante. E como é que eu mato isso? Sequência oscilante, dica da IDIB, matou. Como é que eu mato uma sequência dessa, gente? Normalmente, na IDIB, pessoal, separe a lógica por termo de posição par e posição ímpar. Posição não é ser par, nem ser ímpar, é a posição. Gente, posição é isso, né, na matemática? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Posição 1, 3, 5. Ó, chama. O que é que vocês estão observando na exposição? 1, 3, 5, 7, galera? Aumenta de 3 em 3. Não me interessa a posição par. Posição par não me interessa. Então, vamos lá, ó. E na posição ímpar? Posição ímpar, desculpa. Posição ímpar é essa aqui, posição par agora. Na posição par, o que é que está acontecendo, galera? Ó, 3 para 7, 4, aumenta 4, né? 7 para 11 aumenta 4. 11 para 15 aumenta 4. Então, observou que na hora que eu intercalo o meu olhar, acontece o quê? O de posição ímpar é uma lógica e o de posição par é outra lógica. Esse aqui aumenta de 3 em 3, esse aqui aumenta de 4 em 4. Quantas vezes a banca fez isso? Pegue 10 sequências, 8 no mínimo, 8 a 9, é desse estilo. Claro, não é necessário começar com número baixo, isso é muito relativo. Pode começar aqui já com 10, com 20, 200, contanto que desconfie, na hora que empatar assim, números iguais. Números iguais. Ou uma hora ela está crescendo, tem hora que ela cai, você diz, oxi, que onda é essa aí? Então vamos lá. Se eu quiser saber o próximo termo, gente, eu vou olhar para esse 11, né? Que é a posição 9. Posição 9, galera. Ó, 2, aumentou 3, aumentou 3, aumentou 3, aumenta mais 3. 11 mais 3, 11 mais 3, professor, é 14. Posição 10. Posição 10, né, gente? Aí sim, você vai olhar essa lógica daqui, de posições pares.
3, 7, 4, aumentou 4 para isso aqui, aumentou 4 para isso aqui. Vai aumentar 4, obviamente. 15 mais 4, 15 mais 4, 19. Mas observe que a minha fala aconteceu. Se eu coloco esses números todos numa sequência, ó, uma hora empatou, mas teve uma hora que saiu do 15 para o 14. Falando disso o quê? Eu tenho que desconfiar quando a sequência de modo geral ela está aumentando, depois dá uma queda, também é uma identificação de uma sequência oscilante cara da prova da IDIB. Se liga aí. E assim vocês vão ter um monte de sequência. Tem que se matricular, viu? Se liga aí na parada de sucesso, viu? Se matricule logo, garanta a sua vaga. Vou mostrar a vocês uma lista de um monte de questões da IDIB que acontece isso. Só muda a prova. E qual é o próximo termo que ela quer? Muitas das vezes é que é a soma dos próximos 2 termos. Tipo, o que é a soma, gente? Soma esse com esse. Mas para isso eu tenho que descobrir antes. Então, guardou o carinho. Eu tenho que estudar. Primeiro, eu tenho que matricular no gigante. Eu tenho que estudar o quê? Sequências lógicas. Certo? Eu tenho que estudar diagramas lógicos com a ideia do todo, algum e nenhum. Lembrando que o algum, ele tem a função de que existir. Então, A, certo? Isso pode vir por desenho, eu transformar qual é a frase correta ou a incorreta. Tranquilo? E para a definição de lógica, estudar definições de proposição, identificar a oração que é proposição ou não, é um tema subsequência aí, né? Que é onde mais cai, não, mas sempre está rolando lá. E para a prova de médio superior, na parte de matemática, nunca deixar de estudar operações com conjuntos e probabilidade. Tranquilo? Ah, professor, tem PA, tem PG, tem PA, tem PG, tem, como é que chama? Progressão aritmética, geométrica, tem análise combinatória, que se remete a 4 temas. Gente, use o raciocínio. Vocês têm 4 questões, né? É a cara da prova da banca. Isso pode ser, a prova pode ser lá no Amazonas, do outro lado do Brasil. Pode, do norte ao nordeste, sudoeste. Ela adora 4 questões. Como é que aqueles temas todos, ele vai botar 4 questões, gente? Aí vai ficar tema de fora. Procure uma questão de progressão geométrica na prova da IDIB. Você vai suar, viu? Você vai encontrar a cada 20 provas, 25 provas, uma questão de PG, progressão geométrica. Então, eu tenho que estudar? Sim, você tem que olhar, pelo menos, como é que é uma PG. Mas você não tem que se matar em alguns temas. E as progressões são, né? São desses temas que você não tem que se matar tanto. Razão especiais, professor. Tem lá razões especiais para médio superior. Também. Não é aquele tema que você vai ver muitas questões. Se você fazer um apanhado dos últimos 6 anos, você encontra umas 2 questões de razões especiais. E você colocar uma razão, simplificar e tudo. Mas os temas que eu falei hoje, estude com força, se matricule no gigante e vamos, como é que chama? Acabar com a IDIB. Ah, sim, gente, o número do WhatsApp está na tela, viu? Se ligue aí, tranquilo? Ficamos por aqui, tá? Forte abraço.